E aí galera, eu sou o Luiz Henrique do Livro por Semana e eu tô aqui para trazer o livro da semana. O livro da semana é esse aqui, O Espadachim de Carvão, de Afonso Solano. O Afonso é um escritor brasileiro. Quem acompanha o podcast provavelmente conhece ele do podcast Matando Robôs Gigantes, que hoje está incorporado ao site do Jovem Nerd. Eu conheci o Afonso antes do livro e quando ele descreveu que ele estava escrevendo um livro, assim, eu fiquei muito interessado, principalmente pela história que ele deu a sinopse. E assim que saiu o livro, eu acabei comprando ele. Eu já havia lido ele e li de novo aqui para trazer para o canal. E no Espadachim de Carvão, a gente é submergido no mundo fantástico chamado Kurgala. O livro é um livro de aventura fantástica, né? E em Kurgala a gente acompanha as aventuras do Adapak, que é o protagonista. Kurgala é um mundo que possui 4 deuses, e tudo que existe em Kurgala foi criado por esses deuses, ou entidades que eles chamam de Dingiri. E o Adapak, ele é filho de uma dessas entidades e mora na ilha do pai dele, né? Cada entidade tem um templo, uma casa, que elas supostamente morariam, né? Em algum momento da história elas sumiram. E o Adapak ele mora nessa ilha e ele tem à disposição dele todo o conhecimento que existe em Kurgala, com a única premissa que ele nunca saia da ilha. E ele vem cumprindo isso, à risca, até que quando ele faz 19 anos, um grupo de assassinos, de bandidos invade essa ilha e começa a destruir tudo, mata os criados e tenta matar o Adapak e matar o pai dele, né? Matar um deus. Então o Adapak se vê obrigado a fugir para sobreviver e ele acaba caindo no mundo real, né? No mundo de Kurgala, que ele até então conhecia só pelos livros e pergaminhos. A gente é levado pela história assim, como o Adapak é o nosso guia. Então a gente vai aprendendo mais sobre Kurgala, ao passo que ele também está aprendendo sobre Kurgala, porque tudo aquilo é novidade para ele, né? Até então, tudo que ele conhecia do mundo era só pelos livros. Dentro do livro, o autor ele criou uma série de livros que em todo capítulo tem um trecho dessa série de livros, chamada As Aventuras de Tantum e Magana, e é a série preferida do Adapak. Então em vários momentos, quando ele está explorando Kurgala, ele se depara com alguma situação que ele já viu no livro e ele tenta traçar esse paralelo, mas ele vê que o mundo real assim é bem diferente dos livros dele. O universo do livro é bem bacana, porque o Afonso ele criou uma linguagem especial para o livro. Por exemplo, as coisas não são contadas, o tempo não é contado em ano, é contado em ciclos, que no blog dele depois ele acabou explicando que equivaleria a cerca de 14 meses terrestres. As unidades são medidas em cascos, né? A distância é medida em casco ao invés de ser medida em metro ou alguma coisa parecida. E depois também no blog dele, nessa sessão de perguntas e respostas, ele falou que um casco equivaleria a mais ou menos um palmo. E é legal como ele criou todo esse universo. Ele descreve bem as coisas, não tanto quanto um Tolkien, mas ele descreve bem as paisagens, os lugares, as criaturas. Por exemplo, quando aparece uma criatura nova que ele não introduziu ainda, ele descreve como é a característica física dessa criatura, ou o temperamento. E dentro desse universo você vai conhecendo junto com o Adapak tudo o que está acontecendo. O Adapak, ele, por ter passado a vida toda dentro dessa ilha, até fazendo um paralelo com o mito da caverna, quando ele sai para o mundo é tudo muito novo, né? Então ele também é muito ingênuo, né? Ele não tem malícia nenhuma do mundo. Então as pessoas tentam passar a perna nele, ele fica indignado com algumas coisas que ele vê que ele não consegue entender. Por exemplo, em uma passagem ele tá preso lá na cela e ele indaga o companheiro de cela dele por que as pessoas lá, as criaturas, elas precisam se embriagar para esquecer dos problemas da vida delas, porque elas simplesmente não tentam resolver esses problemas. E é bem legal essa visão assim ingênua que ele tem do mundo. O livro ele tem muitas cenas de ação e eu achei bacana porque consegue envolver bem assim, e o autor ele conseguiu passar esse dinamismo. Por exemplo, o Adapak ele conhece uma técnica, né, que no livro é chamada de Os Círculos de Timbal, e até antes dele sair da ilha, ele efetivamente precisou dela para sobreviver. E quando ele é ameaçado, ele descobre que ele consegue fazer muito mais coisas do que ele imaginava, né? Até porque ele é filho de uma entidade, né? Ele é filho de um deus. E essa técnica, que é meio mistura uma luta, uma filosofia de vida, alguma coisa como o Kung Fu, assim, ela é bem dinâmica. Na luta, ele luta com 2 espadas e
E todas as cenas de ação, né, todas as cenas de luta, que são várias cenas que existem no livro, o autor ele conseguiu passar bem assim essa velocidade da batalha dentro do universo do livro. O livro chama Espadachim de Carvão porque o Adapak ele é todo negro, né, ele é preto e tem os olhos brancos, as pupilas bem brancas, né, sem íris, sem nada. E em dado momento do livro lá, quando ele está lutando com as espadas, alguém chama ele de espadachim de carvão, e aí quando você vê a descrição do Adapak, como ele é, você já meio que liga uma coisa à outra, mas dentro do livro também existe esse paralelo. Bom, acho que é isso. O livro da semana que vem, esse aqui, Como Me Tornei Estúpido, do Martin Page. E o livro ele acompanha o Anthony, e ele é um cara culto, assim, ele se acha um cara bem inteligente, mas só que a vida dele não tá prosperando. Até que ele toma uma decisão de que para ele poder ir pra frente, ele vai investir na idiotice, na estupidez e vai tentar ser feliz. Vejo vocês semana que vem. Até mais e tchau!